para você, estamos de volta com a entrevista agora e hoje eu recebo o vereador Ademir Silva. Para quem não conhece das nossas mídias sociais, o Ademir foi o vereador mais votado de Divinópolis nas últimas eleições, ele que é do PSD, não é isso, Ademir? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado às pessoas que estão nos vendo aí pela televisão, pelos vídeos, né, pela internet. Então, mas eu trouxe o Ademir hoje aqui especialmente para falar de um assunto muito atual e que vem sendo comentado, discutido, com participação popular dos vereadores. Enfim, é o assunto do momento. É a CPI dos áudios, que envolve a apuração, a Câmara está apurando possíveis irregularidades do prefeito Galileu Machado por meio de um áudio que foi gravado por um denunciante, né, que é conhecido como Marreco, a cidade inteira conhece. O Marreco não é a primeira vez, em outras administrações também ele passou ou proporcionou situações semelhantes. Aí, como o Ademir é o presidente da CPI, eu trouxe hoje para ele fazer uma avaliação do primeiro dia lá dos depoimentos, Ademir. Hoje nós estamos aqui para falar fazer essa pequena avaliação de como que foi o primeiro dia. O primeiro dia nós tivemos o depoimento do Marcelo Máximo de Moraes, né, e também do Sr. Djalma, que é assessor especial de governo. E foi um dia muito proveitoso, onde nós começamos às 9 horas com o Marcelo Máximo e terminou por volta de meio-dia e meia. Então foi muito proveitoso, muitas perguntas foram respondidas, muitos questionamentos foram solucionados e a gente está aí em busca de uma solução para esse imbróglio político que Divinópolis está passando nesse momento. Então, Ademir, pelo que você ouviu lá das pessoas que foram depor, dá para você fazer assim uma análise já em princípio de possível irregularidades na gravação ou de veracidade nos áudios? Quanto à veracidade dos áudios, né, isso a gente fez o pedido lá na delegacia para o Dr. Leonardo Pio e ele vai nos proporcionar essa perícia técnica que comprove a veracidade dos fatos, a veracidade dos áudios. A veracidade, quanto à pessoa do Marcelo que esteve no áudio, quanto à pessoa do Galileu, eu acho que não tem, acho que não tem dúvidas. A dúvida que são maior, os dois que estão... que são os dois que estão ali. Acho que a dúvida maior é se houve corte, se houve emenda, se houve alguma coisa que possa contaminar, né, a nossa investigação no rumo que está se tomando. Em sua opinião, qual foi o verdadeiro objetivo do Marcelo quando ele ligou para o Galileu e decidiu gravar a conversa? Eu não tenho como falar o que a gente acha que o Marcelo achava. Eu penso que ele ligou para o Galileu, eu acho que pelo que nós ouvimos lá no primeiro áudio, foi o Galileu que ligou para o Marcelo. Sim. Né, e começaram uma conversa a respeito do PAC, pelo troço. Exatamente, o Galileu ligou, eu inverti aqui, mas na verdade o Galileu ligou para o Marcelo. Isso, o Galileu ligou para o Marcelo, falando sobre o PAC, sobre o pó-transporte, e depois, né, com o andamento dos áudios, passou-se para uma possível negociata de cargos. Uma possível, que a gente não tem jeito de provar, porque a gente não tem veracidade dessas fitas, desses áudios ainda, para saber se é verdade. Se o áudio teve corte, teve emenda, nós precisamos saber, para a gente ver até onde que é verdadeiro os áudios. Eu acredito também que até o Edson Souza já fez um pedido lá para a gente fazer uma quebra do sigilo telefônico dos envolvidos. Eu acho que vai nos ajudar também nesse aí. Vocês já pediram isso, autorização? Não, ele já fez o requerimento, mas não chegou nas minhas mãos ainda não. A gente tem que pedir, né, fazer esse pedido, para que a gente possa acompanhar, depois que chegar essa perícia técnica, né, se houve ou não. Se houve um corte, nós precisamos saber o que tinha antes daquela parte que gravou e depois da parte que gravou, porque a gente tem que saber tudo direitinho, porque uma coisa a gente ouvir uma conversa toda, outra coisa é você ouvir uma parte que interessa a A ou a B. Sim, e pelo que você ouviu lá das gravações, dá para perceber se durante a gravação tinha alguém ou com o prefeito ou com o Marcelo na hora? Com o prefeito não dá para se
falar que tinha, não. Mas com o Marcelo, no primeiro momento ele falou que não tinha, mas depois a gente ouviu o áudio direitinho, a gente viu que tinha alguém com ele, e ele falou o nome do rapaz, inclusive é o senhor Jairo, né, um ambientalista aqui de Divinópolis, amigo dele, sim. Conhecido dele, inclusive ele vai ser um dos próximos a ser inquiridos lá pela CPI. Tá, um questionamento que foi feito também por algumas pessoas, aliás, alguns questionamentos, por que o prefeito não foi nessa primeira audiência? De repente ele indo e explicando, não, foi isso que aconteceu, realmente não soaria melhor para ele neste momento? Ademir? Eu penso assim, que política, a gente só se consegue fazer política dialogando, conversando, trocando experiências. Né? Ele foi chamado a vir à CPI, né? Ele achou melhor que ele viesse após chegar a perícia técnica dos áudios para que ele pudesse comparecer à CPI. Né? Aí ele mandou um requerimento para a CPI pedindo isso, que ele fosse ouvido só depois que chegasse essa perícia técnica, e a CPI, nós 5 vereadores que compomos essa CPI, a gente deferiu que ele pudesse fazer isso depois que viesse essa perícia técnica. A gente está até aguardando, se Deus quiser, até no final do mês agora, que essa perícia chegue para a gente dar prosseguimento nesses trabalhos aí com mais segurança, né? Saber direitinho o que aconteceu, saber como que a gente vai até formular novas perguntas, mais bem capacitadas, mais bem elaboradas, mais bem de uma forma que atenda e que nós consigamos atingir os objetivos melhor. O Djalma Guimarães, ele foi representá-lo na audiência, respondeu os questionamentos que seriam feitos para o prefeito? Na verdade, o senhor Djalma, ele também foi citado no primeiro áudio, sabe? Falou que o Djalma tinha passado alguns documentos para o Galileu e por isso o Galileu tinha ligado para o senhor Marcelo. Né? Então, por isso que ele esteve na CPI dando a sua contribuição. Tá, e os próximos passos, Ademir, quem são agora? Quais pessoas que foram chamadas a depor? O próximo passo agora vai ser dia 9, né, além das reuniões internas que a CPI tem. As reuniões internas é para a gente estudar perguntas, estudar como vai ser o fazer formato, toda uma preparação, né? Para aquela inquisição. Então, no dia 9 de julho agora, antes do recesso, nós teremos uma nova rodada de perguntas para essas pessoas, né? Que vão ser o senhor Jairo, o doutor Wendel, que é o procurador do município, sim, o doutor Delano, um vereador da nossa casa lá, que falou no seu pronunciamento logo após a fala do Marcelo no dia, e também nós voltaremos, né, ontem, né, no primeiro dia, o doutor Lauro Coelho também foi convidado a estar lá para conversar a respeito do porque também ele foi citado. Então ele é um procurador federal, ele também vai estar sendo convidado a estar lá no dia 9 para conversar conosco a respeito da sua citação lá, a respeito do PAC 1, PAC 2, que ele estava envolvido no primeiro áudio falado. Ele está sendo convidado, ele é um procurador federal, sim, né? E na primeira audiência, que ele também estava sendo convidado, ele não compareceu porque ele tinha um outro trabalho já confirmado em Oliveira, uma outra audiência em Oliveira, que eles tinham que estar lá. Então, a hora que chegou a carta lá convidando ele a estar na CPI, ele não pôde vir. Mas ele garantiu para nós que ele quer colaborar com a CPI. Ok, Ademir. E a polícia já posicionou para vocês de quando tem uma data, assim, uma previsão de quando saem esses resultados lá dos áudios? Em conversa que nós tivemos assim, lá na delegacia com o Dr. Leonardo, o Dr. Leonardo falou assim, Ademir, é uma perícia que demora um pouquinho. Faz aqui ou vai para Belo Horizonte? Belo Horizonte. Ele falou assim, é uma perícia que demora um pouquinho e que a gente não pode ficar assim, pressionando muito eles lá para andar depressa, não, porque às vezes pode fazer um negócio que não vai atender às necessidades que nós precisamos. Então é preciso que a perícia técnica seja bem feita, bem elaborada e que traga aquilo que a gente precisa saber. Então ele falou que no máximo aí, no final do mês, no início do outro mês de julho agora, já estará nas nossas mãos, né? Inclusive até o Ministério Público também já fez esse pedido para ele nos garantiu que vai
fazer 2 cópias, uma cópia para a CPI e outra cópia para o Ministério Público, para que o Ministério Público também acompanhe esse trabalho da CPI e também já comece a movimentar, né, comece a descobrir possíveis coisas que possam ser encaminhadas ou incriminar alguma das pessoas envolvidas. Ok, Ademir, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte lá na condução da CPI, que apura, tá? Muito obrigado. A gente deixa aí para todas as pessoas que estão em casa, que quiserem fazer uma pergunta para algum dos inquisitores, que vá na Câmara de Vereadores, faça lá. É importante, né, Ademir, a participação das pessoas. É importante a participação das pessoas, para que depois, quando no final do relatório final, que a gente fizer o relatório e a pessoa lá de casa não concordar, ela vai ver. Se ela não ajudou a gente, né, ela não vai poder falar nada, que nós estamos deixando a oportunidade. Abrindo, né, a oportunidade para as pessoas irem. Fazer o seu questionamento, colocar a sua dúvida, colocar a sua contribuição na CPI. Então nós estamos deixando aí para você ir de casa, nos ajudar, né, a fazendo a sua pergunta para as pessoas que vão ser inquiridas a estar depondo na nossa CPI. Ok. É isso aí, gente, é muito importante a participação. Vá lá na Câmara, participe, para que você fique por dentro, acompanhe de perto os desdobramentos e, é claro, o esclarecimento dessas denúncias que envolvem pessoas públicas da nossa cidade. O Agora Entrevista de hoje fica por aqui e a gente volta na próxima semana. Até lá!